Olá, tudo bom? Boa tarde. A gente está aqui com o curso de Meteorologia. Vamos abordar hoje o assunto de nuvens, classificações e descrições. Meu nome é Lília e vamos lá seguir a matéria. As nuvens, né, a gente olha, observa e muitas vezes a gente não sabe o que elas são. Então aqui eu trago o conceito para vocês, para isso não ficar mais um mistério. É um conjunto visível de partículas, né, minúsculas como gotículas de água, cristais de gelo em suspensão no ar. Isso ocorre devido está diretamente relacionado ao resfriamento do ar, podendo haver condensação ou sublimação dessas gotículas. As nuvens podem ser classificadas conforme aspecto físico, estrutura física e estágio de formação, sendo os aspectos físicos estratiforme e cumuliforme, estrutura física líquidas, sólidas e mistas e estágio de formação baixas, médias e altas. Em questão aos aspectos físicos, a gente apresenta dois, estratiforme e cumuliforme. As nuvens estratiformes, elas têm grande desenvolvimento horizontal, pouco desenvolvimento vertical. Elas não têm formas e contornos bem definidos, né? Já as cumuliformes, elas têm grande desenvolvimento vertical, pouco desenvolvimento horizontal, com contornos e formas bem definidas. Quanto à estrutura física, temos líquidas, sólidas e mistas, sendo as líquidas as nuvens compostas por gotículas de água, por conta do processo de condensação, onde as temperaturas são positivas. As sólidas são nuvens compostas por cristais de gelo, por conta do processo de sublimação em alturas mais elevadas, onde as temperaturas encontram-se negativas. E as mistas, elas mesclam, né, por serem nuvens médias, que encontram-se tanto em altitudes elevadas ou um pouco mais baixas, ocorre dentro delas o processo tanto de condensação e sublimação, podendo haver tanto gotículas ou cristais de gelo no seu interior. E a faixa de temperatura que ela se encontra é de 0 graus. Já nos seus estágios de formação, nós temos as nuvens baixas, médias e altas. As nuvens baixas, elas têm base sempre a partir de 30 metros, de altura em relação ao solo até 2.000 metros de limite, em qualquer latitude. As nuvens médias, elas têm bases que se formam sempre de 2.000 metros de altura, porém, os limites verticais superiores delas vão variar de acordo com as suas latitudes. Em latitudes polares de 2.000 a 4.000, em latitudes temperadas de 2.000 a 7.000 e em latitudes tropicais de 2.000 a 8.000. Isso se dá por conta da troposfera, né, que é um pouco mais achatada no polo e um pouco mais larga, né, em latitudes, em partes equatoriais, né. Já as nuvens altas, elas têm suas bases formadas acima das nuvens médias, respectivamente nas latitudes em que elas se encontram. Seguindo, nós temos aqui um desenho que traz um pouco das classificações que a gente trouxe, né? Nuvens baixas, nuvens médias, nuvens altas, sendo baixas esses gêneros aqui, as nuvens médias esses outros gêneros e as nuvens altas esses outros gêneros. A gente vai abordar cada um individualmente, mas é mais para ilustrar um pouco do que a gente falou. Quanto aos gêneros, a gente tem 10 gêneros de nuvens que a gente vai abordar e se aprofundar. Existem outros tipos que a gente não vai trazer no conteúdo de hoje, porque são fenômenos que acontecem com menos frequência e não caem, não são pedidos na banca da ANAC. Então a gente vai se aprofundar nesses aqui que são os mais cobrados. Dentro das nuvens baixas, a gente tem nuvens estratos e estratocúmulos. Nas nuvens médias, nimboestratos, altocúmulos e altoestratos. Nuvens altas, cirros, cirrocúmulos, cirroestratos. E nuvens com desenvolvimento vertical, cúmulos, cumulonimbos. E a gente tem uma terceira, que é a cúmulos congestos, que não está escrita, que é o TCU. Vamos à descrição de cada uma delas, né? Iniciando pelas nuvens baixas, a gente traz aqui a nuvem stratus, né? É uma camada de nuvem cinzenta, ela é uniforme e ela é considerada a nuvem mais baixa. A condição de tempo associada a essa nuvem é o chuvisco, um hidrometeoro já conhecido por nós, que é o que mais restringe a visibilidade para a aviação. Então, tomar cuidado quando tiver esse tipo de formação de nuvem, porque ela pode te colocar numa situação não muito favorável. Estratocúmulos, né?
a sigla SC, é um banco lençol camada esbranquiçada, mantém o céu nublado por vezes, com chuva fraca e contínua. É uma nuvem que caracteriza o equilíbrio condicional. O equilíbrio condicional ele vai ser tratado um pouco mais à frente do curso, então, por enquanto, é só legal memorizar que ela caracteriza esse tipo de equilíbrio. E ela traz em seu interior turbulência. Seguindo, né, aqui agora entrando já em nuvens médias, trazemos aqui a nuvem nimbostratus, né, a sigla NS, é uma camada de nuvem cinza escura. Ela é uma nuvem bem densa, ela caracteriza grandes quantidades, abundantes de chuva, né, em caráter mais ou menos contínuo, podendo ser neve também, dependendo da latitude e da temperatura onde o indivíduo se encontra. Já a altostratus, a sigla AS, é um banco com lençol de nuvem acinzentada ou azulada, dependendo do quanto ela está retendo ali. Ela é uniforme, que cobre parcial ou totalmente o céu. Ela pode ocorrer precipitação na forma de chuva ou neve também, e de caráter contínuo. Seguindo, né, com a última nuvem aqui do nosso estágio médio, temos a altocumulus, né, a sigla é AC, um banco ou lençol de nuvens brancas ou cinzas, dependendo da intensidade, tendo geralmente sombra própria. Numa atmosfera instável, com grande desenvolvimento vertical, ela pode vir a apresentar o fenômeno virga. O fenômeno virga é uma precipitação, podendo ser de neve ou de chuva, que não atinge ao solo. E ela também caracteriza a turbulência em níveis médios. Entrando agora em nuvens altas, eu trago aqui a cirrus, né, a sigla SI. São nuvens isoladas, fibrosas, brancas, né, elas são bem delicadas, conhecidas também, muito conhecidas por aí, pelo famoso rabo de galo ou fios de cabelo. Normalmente surgem antes, né, de uma frente fria ou no núcleo de correntes de jato. Continuando aqui com as nuvens altas, né, a gente tem a cirrocúmulus, né, a sigla é CC, banco ou lençol camadas de nuvem branca. Ela é granulada. O legal de falar também, né, é que as nuvens altas, elas, por serem nuvens sólidas, elas não são nuvens espessas, né, elas são nuvens mais finas. E elas se apresentam quando há turbulência em níveis altos, abaixo da base de correntes de jato. As correntes de jato, para que não gere dúvida, vai ser abordado um pouco mais para frente, mas é legal sempre associar, né, a nuvem que está sendo falada com o assunto que vai ser abordado futuramente, para você fazer a fixação da matéria melhor. Continuando aqui, para finalizar as nuvens altas, temos a cirrostratus também. Ela é um véu transparente esbranquiçado, ela é bem sedosa e ela cobre parcialmente ou totalmente o céu e ela produz um fenômeno chamado de halo. E ele pode ser visto tanto de dia quanto de noite, ao redor do Sol ou da Lua, produzindo esse efeito aqui, né? Um arco, um anel luminoso. Nota que as nuvens cirrus, cirrostratus e cirrocúmulus, elas nunca têm precipitação, por serem sólidas. Agora aqui continuando, né, a nuvem cúmulus, né, a gente entra aqui nas nuvens com grande desenvolvimento vertical. Nuvem cúmulus, a sigla é CU, são nuvens destacadas, quase sempre densas, né, elas são robustas, elas possuem, quando em grande desenvolvimento vertical, parecem torres, né, e em sua parte superior, lembra assim, se assemelha a uma couve-flor. Ela pode vir a precipitar em forma de chuva ou neve, e quando alcança grandes dimensões, ela passa de cúmulos para cúmulos congestos, o famoso TCU. Já, né, em sequência, nós apresentamos também a cumulonimbus, a nuvem mais temida da aviação, né, o famoso CB, é a nuvem de trovoada, sendo densa, pesada, com grande desenvolvimento vertical, bastante robusta, espessa, e parte da sua porção superior é geralmente fibrosa ou estriada, responsável por relâmpagos, né, que é a parte visual, né, da trovoada, os trovões, que são a parte sonora, e ela configura pancadas de chuva, neve
e muitas das vezes podendo vir a precipitar granizo também. Já aqui no METAR, né, para a gente finalizar o assunto, as nuvens, elas geralmente só aparecem no METAR quando elas têm significado operacional, ou seja, base abaixo de 5.000 pés, nuvens cumulonimbus vão ser apontadas no METAR ou no TAF e os cúmulos congestos, o TCU. Essas duas nuvens, elas são apresentadas por quê? Porque essa aqui configura uma situação de risco para a aviação e um TCU, ele possivelmente pode vir a se tornar um CB. Então, ele também é apresentado para demonstrar um possível risco, né? E aí, a gente também tem codificações no METAR e no SPECE de acordo com quantidade. Quando o meteorologista vai até a pista e avalia, né, em 360 graus, né, do ângulo que ele tem ali da pista, ele divide o céu como uma pizza, né? Ele olha e ele divide em 8 pedaços e faz uma porcentagem do quanto a camada de nuvem está se alocando ali. Então, quando o céu tá claro, né, não tem nuvens, não apresenta nuvens, do inglês sky clear, a gente tem 0 oitavos, ou seja, mas ela não é utilizada. Quando está fio, né, do inglês poucas nebulosidades, de 1 a 2 oitavos, é utilizado essa codificação. O céu parcialmente nublado ou nuvens esparsas, que é o SCT, Scattered, a nebulosidade entre 3 a 4 oitavos, é usada essa sigla. E essas duas aqui, elas são peculiares por quê? Porque